Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um estúdio vlog, mostrando minha cara de sono pra vocês. Comecei o dia lavando meu rosto pra poder sentar e estudar. Eu comecei a estudar às 4h30 da manhã. Comecei organizando minhas coisas, ligando o notebook, pegando caderno, estojo de caneta e a minha agenda, que é onde eu anoto aonde eu vou estudar, o que eu vou estudar e tudo mais. E é isso, gente. Eu gosto de estudar por videoaula, então a maioria das vezes que vocês verem os meus vlogs de estudo, vocês vão sempre ver eu estudando por videoaula, porque eu gosto mais e aprendo mais. A primeira matéria do dia que eu comecei a estudar foi português, que eu comecei a estudar. E na semana eu estudo português 2 vezes na semana, em média, porque é uma das matérias que, mesmo que eu não tenha tanta dificuldade assim, mas é uma matéria que é sempre cobrada em todo o edital. Então, eu costumo estudar 2 vezes na semana português. Uma coisa que eu faço para ter controle de matéria, eu tenho um caderno. Ele é parecido com a minha agenda, só que um tamanho maior. E nele eu deixo anotado todos os assuntos que eu já estudei. E aí, quando eu vou fazendo revisão, ou então é um assunto novo, eu anoto e vou dando check. No caderno, ele tá escrito aula, revisão 1 e revisão 2. E além disso, quando é lei seca, ele também fica anotado quantas vezes eu vou ler lei seca. Aí eu tô mostrando pra vocês ele aí, só que eu não mostrei ele exatamente, mas no próximo vídeo eu vou tentar dar uma amostradinha pra vocês. E aí basicamente eu faço isso, anoto o assunto novo, caso seja um assunto novo, ou então dou o check se eu estiver revisando. Depois dos 35 minutos que eu estudei português, aí veio a hora que eu comecei a estudar direito. Comecei a estudar direito penal. Direito penal eu estudo 3 vezes na semana. No meu cronograma, eu coloquei 3 vezes por causa que ele é peso 2 no edital que eu vou fazer, na prova que eu vou fazer, no caso. Então, por isso que eu resolvi colocar ele para 3 vezes na semana, para me ver se eu consigo fechar todos os assuntos dele antes do edital sair. O meu professor de Direito Penal é o Eric Palazzo. Eu não sei se vocês já tiveram aula com ele pelo GRAM ou se tiveram aula com ele por outro cursinho, mas ele é maravilhoso. Como eu tô mostrando pra vocês mais uma vez, eu anotando, porque eu comecei um assunto novo, então eu estava anotando no meu caderno de controle de matéria. Direito Penal, nesse dia, eu estudei 1 hora e 3 minutos ao todo, e foi uma aula bem didática, porque eu estudei sobre sujeitos do crime e foi maravilhoso. Eu amo muito estudar direito. Segunda aula do dia finalizada. Essa minha cara aí de derrotada, mas a segunda aula foi finalizada. E agora eu vou começar a terceira aula do dia, que é a aula de Direito Constitucional com o GB. Se você já teve aula com ele, com certeza você vai amar tanto as motivações que ele passa pra gente no final da aula, no início da aula. Inclusive, foi com ele que eu consegui aprender o artigo 5º da Constituição. Porque eu não vou mentir pra vocês, chegava na metade da Constituição, eu já não conseguia lembrar mais de nada do início, porque para quem não sabe, o artigo 5º são 74 incisos, se eu não me engano. Enfim, é muito inciso, é muita coisa, fora as súmulas e tudo mais. E com ele eu consegui aprender, 100% praticamente. E vocês repararam que o meu caderno de controle de matéria, ele tá presente praticamente o tempo todo nas minhas aulas.
Porque realmente, a partir do momento que tu começa a controlar as matérias, tu começa a sentir que tá fluindo teu estudo, porque tu começa a ver que tu tá dando check nas matérias e tu tá conseguindo zerar o edital, enfim. Pra mim foi de suma importância depois que eu comecei a usar o meu controle de matéria. Aqui vocês não vão ver eu tá resolvendo questão. Por quê? Questão eu resolvo na parte da tarde, no período da tarde, porque é quando eu não tô com o assunto fresco na minha mente e aí eu consigo ver realmente se eu aprendi ou não. Quando eu resolvi a questão logo após o que eu tinha estudado, eu sempre acertava tudo, então pra mim já não era bom. Então é melhor, eu gosto pelo menos de fazer assim, estudar à tarde, fazendo revisão à tarde com questões. Terceira aula do dia finalizado, 1h05, se eu não me engano. E foi isso. Ao todo eu estudei 3 matérias no dia. Bom, gente, eu finalizei aqui o meu estudo. Agora são 7 horas, eu vou tomar um banho para me trabalhar. E o meu estudo foi o seguinte, eu estudei 35 minutos, acredito eu. Vão confirmar no meu aplicativo, que é o cronômetro de português. 1h03 de direito penal e eu estudei 40 minutos de direito constitucional. Eu acordei um pouquinho tarde hoje, acordei 4h45, era pra me ter acordado 4h30, para poder dar certo 50 minutos de cada aula, mas tudo bem, nem sempre é como a gente quer. E foi isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo narrado. Se vocês gostaram, comenta aqui. Beijo e até a próxima.